Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera do ProEnem! E aí, pessoal, que saudade de vocês aqui ao vivo, gente. Estamos aqui juntinhos, nesse formato aqui agora, eu e você e eu aqui, mais próximos, mais juntinhos. Osmar Filho sempre perturbando meu juízo, dizendo que eu sou fã de Donald Trump, né? Só porque eu gosto de Doritos, mas eu gosto de Doritos, né, numa versão mais mexicana, né, ele com uma guacamole, coisa que nosso amigo Trump, Osmar Filho, não permite acontecer, que ele está expulsando geral, o maluco pirou. E estamos aqui agora, gente, juntinhos, mais um encontro nosso. Sejam bem-vindos nessa sexta-feira à noite, sexta-feira geladinha aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que tá aí com vocês, né, nos outros lugares onde vocês estão, mas eu adoro esse tempo, né, pessoal? Essa época do ano eu fico extremamente feliz. Eu sou o inverso do carioca clássico, que gosta dos dias ensolarados. Eu gosto dos dias nublados, né? Eu sou uma pessoa sombria, né, gente? Eu não tenho felicidade no coração. Galera, sejam bem-vindos, pessoal. Estamos aqui para começar agora uma viradinha de chave no nosso conteúdo e entrar na geografia física. E, Feitosa, agora eu não vou assistir mais as suas aulas, acabou, não tenho mais interesse, eu gosto só de geopolítica. Gente, primeiramente, calma, tá? Nós escolhemos aqui os temas do ano, pensando no que é mais cobrado no Enem, né? O nosso foco principal é o Enem. Eu sei que vocês fazem outros vestibulares, mas o Enem é a nossa base e temos que entender, pessoal, geologia cai pra caramba, mas não significa que a gente não vai voltar também na geografia humana, tá? Tem muita coisa para a gente falar ainda, temos várias regiões do planeta para analisar, então fica calmo, que é apenas mais uma fase do nosso conteúdo, beleza? Vamos fazer hoje aqui, pessoal, com vocês, uma aula de geologia mais generalizada, e semana que vem a gente entra de cabeça na geologia brasileira, até entendendo algumas especificidades legais que são importantes para a gente conhecer mais a natureza do Brasil, né? Brasileiro tem esse defeito, a gente não conhece bem a nossa própria natureza, beleza? Tranquilo, galera? Vou tentar ir olhando o chat de vez em quando, mas é muita coisa para a gente falar, vamos embora. E a gente já começa aqui, pessoal, com o primeiro passo que eu tenho com vocês hoje. Contar para você a história do planeta Terra, tá? Aqui a gente vai bater um papo sobre uma historinha natural. E você já vê nessa primeira imagenzinha aí, né, gente, que é a escala do tempo geológico, e você vai analisar essa escala de baixo para cima, tá? Então, essas áreas que estão mais baixas aqui na nossa tabelinha, elas são mais antigas, e as que estão mais acima, elas são mais recentes. Então, a gente começa a história do planeta Terra, pessoal, há 4,5 bilhões de anos atrás. Beleza? Você vai ter ali a formação do sistema solar a partir do chamado Big Bang, né? E no Big Bang você vai ter ali a formação dos corpos celestes que dão origem ao nosso sistema. A partir disso, pessoal, entenda, a Terra estava com temperaturas elevadíssimas. Tudo que existia no planeta, gente, estava tão quente que se encontrava ou de forma gasosa ou de forma pastosa, derretida. Então, pensa na Terra como uma grande sopa de substâncias químicas, sopa de tabela periódica. Tudo que você tem na tabela periódica já estava no planeta muito quente, num estado gasoso ou pastoso. Você não tinha ainda superfícies sólidas, ok? A gente vai ter, pessoal, essa primeira fase
sendo conhecida como período pré-cambriano, tá? Por que pré-cambriano? Porque o cambriano é o primeiro momento onde eu tenho formas de vida mais complexas, ok? Os organismos mais elaborados. Então, o que vem antes do cambriano é o pré-cambriano. Pô, esse pré-cambriano, olha essa faixa roxinha aí desse gráfico, pessoal. Vai de 4,5 bilhões de anos atrás até mais ou menos 550 milhões de anos atrás. São praticamente 4 bilhões de anos dessa longa fase. Você vai falar, pô, Feitosa, o que tem a ver com essa fase? Tem a ver com a formação da Terra no sentido estrutural. Vamos dizer que é uma espécie de obra da Terra, né? Então as camadas da Terra começam a se consolidar nesse momento, que é o chamado arcabouço geológico terrestre, beleza? Quando passa para a segunda fase, que é aquela fase ali desse azul clarinho, você vai ver ali que está escrito, né, com o nome Paleozoico, a Era Paleozoica. A Era Paleozoica, pessoal, é quando as formas de vida já começam a se desenvolver de maneira mais complexa. Por quê? Levou 4 bilhões de anos para a Terra esfriar esses materiais que estavam já no planeta. Ou seja, os gases formando gradualmente uma atmosfera, aqueles materiais pastosos se solidificando e formando ali uma crosta, uma casquinha envoltória do planeta, que nós vamos chamar de litosfera ou crosta terrestre, ok? Onde as rochas vão se consolidar. A gente vai chegar daqui a pouquinho nessa parte aí de tipos de rochas, tá bom? Então essas rochinhas, essa superfície, entenda como se fosse uma casca de um ovo de Páscoa totalmente inteiro, formava o que vai ser a superfície. E aí, gente, que eu começo a ter o quê? O acúmulo de água da chuva formando lagos, rios e mares. Pouco a pouco eu vou ter solos. Pouco a pouco o clima, que era muito, né, inóspito, né, com condições tenebrosas para o desenvolvimento da vida, começa a ficar um pouco mais ameno, as temperaturas ficam mais interessantes para a vida na Terra, você começa a ter ar respirável, né? Os gases tóxicos se dissipam, ou seja, a vida pouco a pouco vai, ó, se formando. Então você tem ali esse paleozoico que tem um monte de períodos, está vendo ali, ó, cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. São o que, gente? São nomes de períodos de evolução da vida na Terra. Ou seja, as condições da Terra elas vão se tornar mais favoráveis e a vida ela vai dando saltos evolutivos. Né? Os primeiros organismos unicelulares vão dar origem ali a organismos mais complexos, que depois vão dar origem ali a invertebrados, que depois vão dar origem a vertebrados, e pouco a pouco você vai tendo uma ramificação vegetal, ou seja, a vida está florescendo. Isso você aprende mais em biologia, beleza? E nesse momento, a gente percebe o quê? Que a Terra está amadurecendo, a vida se desenvolve. E é aí que a gente vai entender uma coisa importante. Essas formas de vida, conforme elas vão morrendo, né, porque elas têm um período de duração no planeta, elas pouco a pouco vão sendo cobertas por materiais inorgânicos que a gente chama de sedimentos. Por quê? Aquela casquinha que a gente formou no redor da Terra, que são as rochas, elas também vão sofrendo uma degradação. Então, conforme elas se degradam, elas viram pequenas areinhas, pequenos fragmentinhos, que a gente vai chamar de sedimentos. Então, esses materiais sedimentares, conforme os seres vivos morrem, vão cobrindo esses seres vivos e vão formando o que a gente chama de bacias sedimentares, onde aqueles restos de seres vivos entram em decomposição. E, gradualmente, ali vão se formar fósseis. Então, a Era Paleozoica é a era dos fósseis. É o momento onde os fósseis estão se consolidando no planeta Terra. Depois, você vai ter, né, uma grande transformação. Por quê? Essa casca externa da Terra, devido ao calor interno do planeta ser muito grande, ela começa a sofrer uma grande pressão. E é nessa pressão que você vai ter a destruição dessa casca. Então é como se fosse uma casca única, que pouco a pouco o calor interno começa a extravasar, e ele rompe essa casca, que se divide em placas. Então a gente vai entrar naquela fase ali verdinha, que é a Era Mesozoica. A Era Mesozoica, pessoal, a estrutura da Terra vai se dividir em placas tectônicas, que vão se fragmentar e se movimentar. Então a Terra ali, a gente descobre o seguinte: o interior da Terra não solidificou. O interior da Terra ele se manteve quente.
O que ficou sólido foi a casca externa, mas o calor interno buscou extravasar e explodiu essa casca em pedaços. E esses pedaços vão ficar boiando sobre aquele material quente, denso e pastoso que existe no interior do planeta, que a gente chama de magma. Então, essas placas que vamos chamar de tectônicas vão começar ali a se movimentar no processo de deriva continental. A partir dessa deriva, pessoal, as placas elas vão se afastando, outras vão se aproximando, e é ali que vai começar aquela fase laranjinha ali, ó, que é a era cenozoica que você vê nesse quadrinho. A era cenozoica é quando esses pedaços de placas eles se confrontam, eles se encontram, e ali eu vou ter a formação de grandes montanhas, dando início à era mais recente do planeta, onde, inclusive, a humanidade vai se desenvolver. A humanidade, gente, se você olhar ali no gráfico, ele está ali naquela linha amarela, escrito quaternário, tá vendo? Ou seja, nós, seres humanos, temos aí 1,8 milhões de anos, enquanto a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E aí você vê o ser humano falando em fim do mundo, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Porque fim do mundo é bonitinho, porque, gente, o planeta é uma estrutura enorme, complexa, antiga, que vai existir antes e depois de nós. O que nós hoje virtualmente podemos fazer, pessoal, é acabar com a biosfera, né? Porque a gente destrói a atmosfera, a gente polui a superfície, a gente gera mudanças climáticas, e isso sim pode levar ao nosso fim, dos seres vivos. Mas o planeta, gente, é extremamente complexo e duradouro, e ele não vai explodir como se fosse uma bomba atômica. Isso é uma mitologia que a gente desenvolve na nossa concepção. O apocalipse somos nós para nós mesmos, né? Então é importante a gente frisar essa temática, tá? Quando eu dava aula para o sexto ano, gente, lá quando eu comecei há 20 anos atrás, a gente usava um conceito legal que era o conceito de ano-terra. O que era o ano-terra? Imagine que a Terra, galera, tem 1 ano de idade, tá? Ela tem 365 dias. Nós, seres humanos, teríamos surgido no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, imagina o que é um ano e imagina o que é 1 minuto dentro de um ano. Você e eu, a nossa espécie, ela tem 1 minuto dentro do que seria um ano. E isso mostra o quanto nós somos pequenos diante do planeta Terra. Beleza? Espera aí, rapidinho, que fizeram a pergunta aqui, né? Perguntou se o núcleo da Terra esfria, vamos todos de F, né? Porque isso para acontecer hoje, mas é muito difícil o núcleo esfriar. Na verdade, é como se a Terra estivesse esfriando em camadas. A superfície esfriou e essa superfície ela vai ficando cada vez mais espessa porque o interior da Terra também vai se esfriando. Só para você ter uma ideia, Osmar, o núcleo tem 6.000 graus de temperatura, então não é um processo de resfriamento tão direto assim. Tá legal? Belezinha, galera? Beleza. Bom, vamos lá, vamos avançar. Vamos para o próximo slide aqui, gente, que mostra pra gente agora, né, a estrutura geológica da Terra. Essa estrutura, gente, ela mostra esse interior aí que o Osmar estava perguntando pra gente. É interessante a gente observar essa, né, variação de camadas, né? Você vê, galera, que na parte de cima eu tenho ali escrito a crosta oceânica, tá vendo? Essa crosta oceânica e crosta continental, que é a casquinha ali superior nesse gráfico ali, é onde nós vivemos. Gente, a nossa superfície ela vai ter ali de 6 a 70 quilômetros de espessura. Beleza? Enquanto a Terra, gente, ela tem um diâmetro de 10.000 quilômetros. Então a gente vive literalmente numa casquinha de ovo no redor da Terra. Que logo abaixo tem ali o que a gente chama de manto. Tá vendo o nome ali embaixo? Manto. Esse manto ele é formado puramente por substâncias químicas derretidas, que são materiais pastosos com temperaturas variantes de 6 a 3.000 graus Celsius. Formados pelo quê, Feitosa? Por tudo que existe. Todas as substâncias químicas que existem estão no manto. O manto é como se fosse uma amostra de tudo que está na tabela periódica. E aí você vai se perguntar, mas por que as rochas, Feitosa, elas têm composições diferentes? Por quê? Conforme o manto se solidifica, o magma do manto se solidifica, você pode ter substâncias diferentes naquela porção de manto. Então vamos imaginar, tá? O vulcão entrou em erupção, aí expeliu lava. Aquela lava que expeliu ali, se ela tiver presença de ouro, vai formar rochas de ouro. Se ela tiver magnésio, ela vai formar rochas de magnésio. Se ela tiver ferro, vai formar rochas de ferro.
Então, as jazidas, né, a gente usa esse termo jazida, são concentrações de materiais químicos que estão soltinhos ali no manto, que quando são liberados, eles esfriam e formam rochas de características diferentes, com composições químicas diferentes. Beleza? E aí a gente desce um pouco mais e chega nessa parte mais centralizada que está escrito ali núcleo. Ó. Você vê que tem núcleo externo, núcleo interno. O núcleo, galera, que tem ali, né, uma espessura também muito larga, ele tem aproximadamente, né, gente, composição de níquel e ferro, basicamente. Então, ele hoje é chamado tecnicamente de NIF, devido à sua grande concentração de níquel e ferro. E é aí que vem a bomba. O núcleo da Terra é sólido, tem tanto níquel e tanto ferro. A gravidade puxou tanto esse níquel e ferro para o núcleo ao longo de 4 bilhões de anos e se concentrou tanto que o núcleo do planeta ele é sólido. Então a gente tem uma porção exterior fininha, que é a crosta terrestre, formado de um monte de substâncias químicas diferentes, sólidas. Temos uma espessa camada pastosa de substâncias químicas fundidas também diversificadas, que a gente chama de manto, e o interior da Terra, formado basicamente por níquel e ferro, o núcleo, só que com tanta concentração que esses materiais são sólidos. E isso, claro, né, pessoal, ninguém nunca foi até o núcleo, tá? Na verdade, nunca fomos até o manto. O máximo que a gente conseguiu perfurar na crosta foram 12 quilômetros, e a gente conhece isso através de ultrassonografias, raio-x, assim como uma mulher grávida, a gente vê o neném lá dentro, né, sem precisar abrir a barriga. Você tem tecnologias que permitem que isso aconteça. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola? Vamos avançar então agora para o próximo slide para a gente observar os tipos de rochas. Por quê? O que eu falei? Quando a crosta se formou, que é a casquinha exterior, essa casquinha, gente, ali existem várias composições diferentes, ok? Mas lembrem, toda rocha da superfície, daquela casquinha da litosfera, ela veio da solidificação de materiais que estavam na superfície antes. Então, o que a gente falou lá no início da história? Eu tinha um monte de materiais pastosos flutuando que esfriaram e começaram a endurecer, a formar rochas. Mas para o interior eles se mantiveram pastosos. Na superfície estão sólidos. Igual você pensar num brigadeiro. Já viu quando tu faz um brigadeiro? E aí tu bota o brigadeiro no prato? Passa alguns minutos, a superfície ali do pratinho, ela tá durinha, né? Você, criança, vai lá, dá aquela cutucadinha e fala, opa, durinho. Aí tu enfia o dedo no brigadeiro, tu queima o dedo. Por quê? O interior do brigadeiro no prato tá pastoso ainda, quente pra caramba, e a superfície mais fria. Basicamente é isso. Então a superfície da Terra, ela se formou do magma que existe no manto, só que solidificado. Então as primeiras rochas do planeta, todas são do tipo magmáticas, que você está vendo aí do lado esquerdo da imagem, com o nome de rochas ígneas, ok? Ígneas e magmáticas são a mesma coisa. Essas rochas ígneas, elas vieram do resfriamento do magma. E a partir dela, você vai ter uma transformação futura dessas rochas, que podem virar metamórficas ou sedimentares, ok? As rochas magmáticas, pessoal, que são as originárias, elas até são apelidadas de protólitos, que são as primeiras rochas existentes. E essas primeiras rochas, elas vão sofrer ou um processo de destruição ou um processo de transformação. Você vê ali, pessoal, que tem uma setinha escrito assim, aumento de pressão e temperatura. Tá vendo? Esse aumento de pressão e temperatura vai ser uma transformação da rocha. Ela pode ali ser pressionada, ela pode ser ali moldada, né, dobrada, e aí ela vai virar o que a gente chama de rocha metamórfica. A rocha metamórfica, ela não se destruiu. A rocha metamórfica é a rocha original, o protólito, só que transformado por pressão e temperatura. Um outro caminho para a rocha magmática é, ela pode sofrer um processo de desgaste, de esfarelamento, e esses farelos, esses sedimentos, são carregados para outro lugar, se reagregam de novo e formam novas rochas, que são as rochas sedimentares. Beleza, galera? Rochas sedimentares, gente, você vê às vezes quando tu vai à praia, fica ali mexendo o pezinho na areia, viu que tem uns bloquinhos de areia empedrada que você encontra ali? Aquilo é o início da formação de uma rocha sedimentar. O que é a areia da praia, gente?
É uma rocha que já existiu ali, que sofreu decomposição, que se esfarelou, se destruiu, e depois esses farelos eles podem se reunir, formando materiais novos, rochosos, que a gente chama de rochas sedimentares, ok? Então tem as magmáticas, a partir da solidificação do magma, tem as metamórficas, que vem da transformação por pressão e temperatura dessas rochas originais, e tem as sedimentares, que vêm dos sedimentos, dos fragmentos de rochas, que se reagregam novamente e formam novas rochas. Ok, galera? Chat aí hoje está pensando. Maria Fernanda. A Maria Fernanda, pô, beijou para minha aluna, perguntou se tá bom o fricassê. Essa minha aluna, gente, do presencial, que me deu comida ontem. É uma pessoa maravilhosa, te amo, tá uma delícia, Maria Fernanda. É que eu tô estava muito gripado, ainda tô aqui gripado, não consegui fazer um story para agradecer, mas muito obrigado. O seu potinho está guardado comigo, devolverei a você. Aliás, a dica para você, aluno de todo o Brasil, né, pessoal? Você pode mandar comida para o Feituosa. Não sei se vai chegar em tempo, né, de não estragar, mas é sempre bom você buscar agradar o seu professor, né? Principalmente o Osmar Filho, que me perturba bastante com o negócio de Trump. Você pode mandar para mim um engradado, né, um pack de Doritos para a gente poder aqui consumir em sua homenagem. Beleza? Tranquilo, galera? Vamos avançando aí, então, galera. Vamos aqui para o próximo slide que mostra uma grande revolução, galera. O que é uma grande revolução? O planeta, como a gente falou ali na escala do tempo geológico, o planeta sofreu ali uma ruptura da superfície, né? Essa superfície da Terra, que era uma coisa só, que era uma casca só, ela vai sofrer aquele calor interno da Terra e começa a se fragmentar. Era um continente, você vê ali na primeira imagem ali à esquerda, lá em cima, ó, na parte superior à esquerda, era um continente chamado Pangeia, era uma única massa continental, que quando sofre essa pressão interna da Terra, se fragmenta, se rompe. E aí, ó, há 237 milhões de anos, ele começa a se dividir em pedaços. E ele vai se fragmentando em mais pedaços. E depois em mais pedaços até chegar à imagem inferior, que é a do mundo moderno, ou seja, as placas gradualmente se dividiram, né? Laurásia e Gondwana, depois você vai ter ali a divisão da Laurásia e Gondwana em América do Norte e Eurásia, né? E você vai ter outro pedaço que vai virar África, ou seja, isso foi um processo gradual. Ao longo ali de mais ou menos 200 milhões de anos, isso foi acontecendo, até chegar nessa última imagem, e que fica mais claro nesse próximo slide aqui, que é essa imagem mais clara das placas tectônicas, onde você tem a divisão delas bonitinha já, no formato atual. Você vai perceber nessa imagem, claramente, que existem linhas. O que são essas linhas? São as áreas de divisão ali, né, das placas. E as setinhas, pessoal, indicam para onde essas placas estão se movimentando. Feitosa, eu não entendi. Por que a placa se movimenta, pô? A placa, ela anda, ela tem vida própria? Gente, não é isso. É porque aquele calor interno da Terra, ele continua muito intenso. Gente, quando você bota uma água para ferver na panela, essas moléculas da água, elas não estão em constante movimentação? Você não vê elas ali subindo e descendo constantemente? Imagina o manto, gente, com temperaturas de 6.000 a 3.000 graus, né, nesse gap ali, nessa variação. Então, esse manto, ele está em constante movimentação. Se as placas estão flutuando sobre esse material pastoso que se movimenta, o que vai acontecer com essas placas, gente? Elas vão se movimentar também. E aí você vê na imagem, algumas dessas placas, as setinhas estão se aproximando, outras dessas placas, as setinhas estão se afastando. E é aí que a gente vai ter um entendimento de que existem sentidos diferentes e processos diferentes entre as placas. Olhem para essa imagem. Você vê ali, placa norte-americana, setinha para a esquerda. Placa eurasiática, setinha para a direita. Tu vai para baixo, ele tem placa sul-americana, setinha para a esquerda. Placa africana, setinha para a direita. O que eu posso dizer claramente? Que a placa norte-americana e a eurasiática estão se afastando, a placa sul-americana e a africana estão se afastando, ou seja, a cada ano elas estão ficando mais distantes entre si. Enquanto você vai para outras placas, como ali do Pacífico e australiana, como a eurasiática, né, e a indo-australiana também, são placas que estão se aproximando. O que nos leva, pessoal, para a classificação dos tipos de placas tectônicas que a gente vê, né, mais adiante, beleza? Eu queria só antes fazer um parêntese
nesse próximo slide aqui, que é entendimento de que existem, pessoal, estruturas geológicas diferentes, tá? Quando as rochas elas se consolidam, você tem tipos diferentes de composições rochosas, tá legal? Wirlen, você falou que ainda bem que o Brasil não ficou sobre placa tectônica. Só um parênteses, pessoal, para ficar bem claro. Tudo que existe no planeta Terra está sobre placas tectônicas. Tudo. É que existem limites de placas. O que o Wirlen está querendo dizer é placas que se aproximam e placas que se afastam. O Brasil não está próximo a uma área de encontro de placas, mas, gente, placas sempre estão em toda a base geológica do planeta Terra, tá? Não se confunde nisso, não. Beleza? Só para deixar um parênteses aí que eu vi aqui no chat, por sorte, de repente isso aí fica, né, escapa desse seu conceito. Belezinha, galera? Aí você vê ali, ó, formação das estruturas geológicas. Você tem ali escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Gente, as primeiras rochas que se formaram, você vê ali na paletinha, são os escudos cristalinos, entre a era arqueozoica e proterozoica, ok? Ali de 4,5 a 2,5 bilhões de anos, pessoal, só se formaram rochas, ou seja, o magma solidificou, endureceu, virou rocha. Então você teve rochas ali sendo formadas. Essas rochas antigas, a gente dá o nome a ela de rochas cristalinas, elas são muito duras, muito antigas, de idade muito avançada. Só que quando acaba ali a proterozoica, no início da paleozoica, você vê ali no meio da imagem, você tem ali o início do quê, gente? Desses escudos, que são as rochas antigas, se esfarelando. E sendo esses materiais, esses farelos, carregados para partes mais baixas, formando as tais bacias sedimentares. Então, tá vendo essa linhazinha? Ó? Tem a linhazinha marrom, tem uma laranjinha, tem uma amarelinha. Os seres vivos que começam a se formar na Terra, conforme eles morrem, eles vão ficando presos ali, os seus restos, entre essas camadas, formando os tais fósseis. Beleza? O Brasil, pessoal, na sua composição, ele só tem escudo cristalino, que é a primeira estrutura, e bacia sedimentar, que é a segunda. Essa terceira ali, que são os dobramentos modernos, tá vendo? Eles só se formam, gente, nos últimos 65 bilhões de anos. Então, são estruturas recentes, formadas pelo atrito entre placas, ok? E esse atrito, a gente vai observar os dobramentos modernos que formam as montanhas. Beleza? Só para deixar esse parênteses aí claro, mas a gente volta a falar sobre isso em relação ao Brasil na próxima aula, tá legal? Pedi para o diretor aqui para a gente passar 2 slides. Passou esse do Brasil, o próximo. Está escrito placas tectônicas aí, para a gente entender esses limites das placas tectônicas, que são o quê? Os pontos de contato entre placas. É muito importante a gente compreender que existem, pessoal, formas diferentes de contato entre essas plaquinhas, ok? Existem placas, gente, que vão ser direcionadas para uma aproximação. Existem placas que vão ser impulsionadas para um afastamento. E existem placas que nem se encontram frontalmente e nem se afastam. Elas apenas se atritam borda com borda. Então temos aí uma demonstração. As placas convergentes, que é o primeiro tipo, são aquelas que se encontram, que se atritam. As placas transformantes são aquelas que se arrastam borda com borda. E as placas divergentes são aquelas que se distanciam umas das outras. E cada uma delas vai ter um reflexo diferente, né, uma consequência diferente nessas suas ações. Na próxima imagem, a gente vai ver aí, pessoal, o início desses abalos sísmicos, que são o quê? São movimentos da estrutura geológica da Terra provocados por esse encontro entre placas. Então, quando as placas se encontram ou elas se arrastam lateralmente, você vai ter tremores da estrutura geológica, que é o que mostra esse próximo slide, né? Com esse nomezinho aí, abalos sísmicos, que você vai ver na sua tela. Nessa nova imagem, né, gente, você está vendo ali 2 setas vermelhas bem expressivas, e essas setas, elas estão indicando que as placas estão indo no mesmo sentido, ou seja, a placa ali que você está vendo, né, da placa sul-americana e a placa do Oceano Pacífico, elas estão, ó, uma em direção à outra, então elas são as placas
convergentes. Gente, quando elas convergem, elas ficam se empurrando. É como se existisse uma tensão, uma pressão geológica entre elas. Elas tão grande, tão grande, tão grande, que em determinado momento, que você não consegue precisar quando, elas vão se deslocar. Nesse deslocamento, nesse arrastar da liberação de energia que existe, nesse arrastamento, pô, gente, eu estou falando de estruturas geológicas, de enormes estruturas geológicas. Isso vai fazer com que haja uma liberação de muita energia. E essa liberação de muita energia é que a gente vai chamar de abalo sísmico, ok? Então você percebe aqui, ó, no próximo slide, olha aqui o Brasil, ó, vamos ver o Brasil dentro do contexto que você, né, até falou ali, o amigo ali falou anteriormente, ele está mostrando o Brasil. Olha para essa imagem como ela é legal, ela é didática, porque ela tem cores diferentes. Você vai ver o Brasil ali em cima de uma placa chamada de Sul-Americano. Você está vendo o nomezinho ali. Reparem, pessoal, o Brasil, gente, ele está no centro de uma placa tectônica. Essa é a diferença brasileira. Por isso que aqui os abalos, eles existem, mas eles não são de grande intensidade. Por quê? De um lado você tem o encontro ali da placa sul-americana com a placa rosinha ali de Nazca, tá vendo? E do outro lado você tem um afastamento do Brasil da placa africana. E o Brasil ali no centrão. O Brasil ali, gente, tranquilo na sua posição. E com isso ele fica bastante estável geologicamente. Por isso que os abalos brasileiros são de baixa intensidade, mas a gente vai entender esses abalos melhor na semana que vem, tá? É só para deixar claro esse processo, ok? Por quê? No próximo slide a gente vê, gente, justamente aqui, né? Vou passar mais dois, diretor. Vai para esse slide que está escrito maremoto, por favor, tá? São dois slides aí, tem um slide chamado maremoto. Esse slide maremoto, você está percebendo ali, ó, placas tectônicas, olha a imagem, né? Ela está bem explicativa também. Eu tenho setas que também estão indo em direções opostas, e ali existe uma pressão entre elas, galera. Nessa pressão, nesse empurrar entre placas, também vai ter um deslocamento. Qual é a diferença aí no caso? Olha o que está sobre o abalo sísmico, gente. Água. Então, nesse caso, eu vou ter um maremoto ou tsunami. Então, o terremoto e o maremoto são exatamente a mesma coisa. O terremoto ele vai ser sentido em terra e o maremoto vai ser sentido no ar. Mas ambos, pessoal, são formados a partir de um ponto de liberação de energia. E caiu isso no Enem ano passado. E você veio para a live do ProEnem, eu sei porque eu estava lá, né, gente? E os alunos disseram, a questão de abalo sísmico foi a mais difícil do Enem. Não foi. Não foi, foi facílima. O problema é que você, galera, não pega geologia para estudar. Foi a questão simples. Que perguntava para você o seguinte, o que determina a maior ou maior sensação de tremor quando você está numa área que sofre um abalo sísmico? A resposta era que você está próximo ou estar distante dos pontos de liberação de energia. Como é que é o nome desses pontos, pessoal? Hipocentros e epicentros. Os hipocentros são aquele pontinho vermelho ali, tá vendo o pontinho vermelho que está na imagem, escrito abalo sísmico? É o início do abalo. É onde, galera, quando as placas se arrastam, eu começo a liberação de energia. Essa energia ela vai reverberando, 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 reverberando. Quando ela chega na superfície, ela inicia uma nova liberação de energia, que é ali onde está escrito formação de ondas gigantes, que é o tal do epicentro. Então, o hipocentro é o início do abalo. Lá embaixo, no contato entre placas, quando libera energia. E o epicentro é o ponto na superfície onde esse abalo começa a liberação de energia. Beleza? Então, esse processo é um processo, gente, que ocorre sempre e que a gente não tem como precisar quando vai ocorrer, porque justamente ele é imprevisível. Eu não sei o quanto de tensão as placas estão exercendo umas sobre as outras, entendeu? É isso que é importante a gente observar. Então, vimos aqui a primeira consequência dos movimentos de placa, os abalos sísmicos. Vamos para uma segunda aqui, pessoal, que já caiu no Enem, nessas duas próximas imagens, que é o rifteamento. O rifteamento é o seguinte, quando as placas tectônicas elas estão se arrastando borda com borda, lado com lado,
eu posso ter uma rachadura na estrutura geológica. Olha essa imagem. Procura ali escrito em vermelho, falha de Santo André, né? Que na verdade é conhecido como falha de San Andreas, nos Estados Unidos, né? E Feitosa joga GTA. Não, gente, na verdade GTA San Andreas, ele veio de uma homenagem à região ali da Califórnia, que é onde o jogo supostamente se passa, né? E usou esse nome fictício de uma cidade de San Andreas. Não existe cidade de San Andreas, mas existe a falha, que é uma falha gerada pelo quê? Pelo fato de que a placa dos Estados Unidos e a placa do Pacífico, elas se arrastam borda com borda. E isso gera um rifteamento. No Enem, caiu o que está na próxima imagem, que é o do chifre africano. Caiu exatamente essa imagem. Que é o quê, pessoal? É quando você tem ali, ó, tá vendo ali? Arabian Plate ali para cima, né? A placa da Arábia. E do lado esquerdo você tem African Plate, que é a placa africana. A placa arábica e a placa africana também se arrastam borda com borda. Nesse arrastar, eu tenho essas linhas tracejadas que você está vendo no continente africano, que são rift. Rift em inglês, pessoal, é rachadura. E é uma rachadura geologicamente formada por esse atrito lateral, que é o que a gente vê também na costa oeste dos Estados Unidos. Tá, galera? Então, é um assunto que se vê que aparece no Enem, aparece em questões. Até a colega falou que lembrou ali, né, dessa questão que lembrou ali dessa questão no Enem. Então, é justamente esse contexto. Na próxima imagem, pessoal, temos mais uma consequência do movimento entre placas, que é o processo de orogênese, ok, gente? A orogenia ou orogênese, ela vai acontecer nas áreas de encontro entre placas. Só que você vai olhar para aí um exemplo da formação da Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes, pessoal, ela se formou pelo quê? Olhem para o lado esquerdo da imagem. Está escrito ali placa de Nazca, tá vendo? Na parte de baixo ali à esquerda. Essa placa de Nazca, ela se encontra com a placa sul-americana, que é essa estrutura que está à direita. Então, do lado direito da imagem você vê placa sul-americana, lá do lado esquerdo você vê placa de Nazca. Essas placas são convergentes, elas estão, ó, se encontrando. Quando elas se encontram, a placa de Nazca, por ser mais profunda, ela mergulha por baixo da placa sul-americana. Estão vendo isso na imagem? Esse mergulhar a gente chama em geografia de subducção, que é quando a placa de Nazca mergulha, a placa sul-americana se sobrepõe, e nesse atrito, gente, eu tenho uma pressão enorme que dobra o relevo. Esse grande morrão que você está vendo aí, pessoal, são dobras, são deformações da placa sul-americana, porque quando essa placa mergulha, uma enorme quantidade de lava sobe, e quando sobe, ela vai formar esses picos agudos montanhosos em sistemas de dobramentos. Então você entende que no Brasil não existe orogênese, não existe montanha. E, Feitosa, em frente à minha casa tem um morro. Eu chamo ele de montanha. Gente, tu pode chamar do que tu quiser, pô. Pode chamar de Paulo. Agora, não significa que aquilo ali geologicamente é uma montanha. Você vai continuar chamando de montanha, tá, gente? Por favor, não precisa ficar também com essa bobeira. Sua geografia às vezes meio chata. Não é montanha, é um afloramento rochoso. Não. Montanha, você pode chamar, tá? Mas nós vamos ver na aula que vem que o Brasil não tem montanhas, porque para ter montanhas reais tem que ter esse processo de dobra, que é a orogenia. O Brasil tem, pessoal, na verdade, o que vai ser a nossa última imagenzinha aqui agora, que é a epirogênese, que é esse processo, você está vendo, ó, pedaços da estrutura geológica, está vendo que parece que eles estão soltinhos e alguns sobem e outros descem? Isso aí, pessoal, que nós chamamos de sistemas de falhamentos, ok? A estrutura brasileira ela é muito antiga. Então, a pressão que a placa sul-americana sofre, lá na parte, né, do Chile, da Argentina, existe a dobra, que é o processo de formação de montanhas. No Brasil, a estrutura geológica não dobra, ela falha, ela racha. E é nessa rachadura que você vai ter um desnivelamento do relevo. Algumas partes soerguem, outras afundam, outras soerguem, outras afundam. Então, é um movimento vertical. Se eu disser para você que os planaltos brasileiros, as chapadas, elas sobem um pouquinho a cada ano, tu vai falar, aí o professor está doido, usou drogas, né? O professor está sob efeitos psicotrópicos. Não, gente,
Na verdade, é um processo muito sutil, na casa de milímetros anuais, você não percebe. Mas, como a nossa estrutura ela é falhada, a pressão sofrida, né, nesse encontro de placas lá do lado oeste da América do Sul faz com que a gente tenha esse sanfonamento do nosso relevo, que a gente vai chamar de epirogênese, não é orogênese. Então, orogênese é dobra, formação de montanha. Epirogênese é falha, formação de planaltos e depressões e planícies. Mas isso aí a gente vai deixar para a próxima aula, que é muita coisa. E não dá para falar de geologia num encontro só. Beleza, galera? Queria agradecer muito a vocês no chat aí pela presença. Né? Geologia eu sei que é um tema mais chatinho, a galera tem um pouco mais de resistência, mas parabéns aí pela presença, tá? Pela audiência. Sexta-noite não é fácil, mas é um tema importante, tá, galera? Vamos lembrar que o Enem não é só sobre a gente estudar o que a gente gosta, e sim estudar o que cai, tá? E geologia cai bastante, a gente vai estar divulgando para vocês mais adiante o que estatisticamente cai mais no Enem, mas pode ter certeza que essas aulas que a gente está fazendo aqui no Ao Vivo com vocês, gente, são aulas muito ricas, que elas trabalham os assuntos estatisticamente mais cobrados, tá? Nossa equipe é muito competente e traz sempre para vocês aí, né, uma análise criteriosa da prova. Tá bom, galera? Um beijo a todos, amo muito vocês, dá like aí, pessoal, por favor, né, dá essa moral pra gente, tá legal? E a gente se encontra semana que vem, galera. Beleza? Mesmo horário, 7h30 da noite, estaremos aqui com a Geografia. Beijão, valeu, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.